Boa noite, está no ar mais uma edição do STP em linha. Foi validado esta sexta-feira o regime jurídico do Instituto de Emprego e Formação Profissional de São Tomé e Príncipe. Esta ação está incluída no projeto de apoio ao setor da formação profissional nos PALOP e Timor-Leste. São Tomé e Príncipe solicitou ao projeto de apoio ao setor de formação profissional nos PALOP e Timor-Leste um apoio técnico para a criação do IEFP-STP, Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de São Tomé e Príncipe. Arlete Zeferino falou sobre a criação deste instituto. Este encontro trata-se do ateliê de validação do regime jurídico do Instituto de Emprego e Formação Profissional de São Tomé e Príncipe. Esta é uma ação que está incluída no projeto de apoio ao setor da formação profissional nos PALOP e Timor-Leste, que se prontificou em ajudar-nos para instituirmos o IFP de São Tomé. E qual é o objetivo desse centro de formação profissional? O centro, não digo, o Instituto está virado para a formação profissional e dinamização de todas as ações que possam ir de encontro ao fomento do emprego. Mas para quando é que pretende-se instituir já este organismo? Isto não tem data prevista, não é? Mas este é o pontapé de saída. Teremos o regime jurídico aprovado e para breve teremos que entrar noutra fase, que é a parte financeira, né? Teremos que ir à busca de apoios, de parceiros que possam financiar a criação em si do Instituto. Para a criação do regime jurídico do Instituto de Emprego e Formação Profissional de São Tomé e Príncipe, o país contou com o apoio técnico de consultores estrangeiros. A consultoria residiu basicamente na elaboração do regime jurídico. Esta consultoria que foi financiada pelo projeto de apoio ao setor da formação profissional nos PALOP e Timor-Leste, cujo financiador único é a União Europeia. Não só foi a consultoria, como também o projeto financiou uma visita de estudos de instituições daqui de São Tomé ao IFP de Cabo Verde. A cerimônia contou com a presença da Ministra da Saúde e Assuntos Sociais. O Governo não tem poupado esforços no sentido de desenvolver ações que visam promover o emprego. A assinatura do Programa do País para o Trabalho Decente, cujo primeiro eixo assenta justamente na promoção do emprego digno para homens e mulheres, principalmente para os jovens, é prova inequívoca desta vontade. Neste sentido, a criação do Instituto do Emprego e Formação Profissional enquadra-se nesta dinâmica do fomento ao emprego, maiormente ao emprego jovem, dando resposta às preocupações do Governo no que diz respeito à orientação profissional e à melhoria da qualidade de vida dos mesmos, no sentido de encurtarmos o caminho que nos leva à erradicação da pobreza e conquistarmos o progresso almejado. Os precalços e as vicissitudes que formos encontrar pelo caminho, ao invés de constituírem motivo de desalento, deverão nos tornar mais fortes, determinados e coesos. Se todos estivermos empenhados e firmes, acabaremos por alcançar os nossos objetivos. A consumação do IEFP-STP, Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional de São Tomé e Príncipe, estará condicionada à capacidade do governo são-tomense de mobilizar o financiamento necessário para a materialização deste ambicioso projeto. A Câmara Municipal de Maia, em Portugal, doou hoje à Câmara Distrital de Água Grande um caminhão de recolha de lixo. A entrega foi feita esta sexta-feira pela embaixadora de Portugal acreditada no país. Este caminhão de compactação vem reforçar o trabalho de recolha de lixo na Câmara Distrital de Água Grande. Trata-se de uma oferta da Câmara Municipal de Maia que vem melhorar o sistema de recolha de lixo a nível do distrito, como pontua o autarca de Água Grande. Entendemos que estamos num bom caminho para nós podermos melhorar o sistema de recolha dos resíduos sólidos aqui ao nível do distrito. E um agradecimento especial à Câmara Municipal de Maia, que sempre nos ajudou
na área do ambiente está disponível e vamos continuar a trabalhar. Ecneide Santos pontuou ainda que a Câmara pondera recorrer a parcerias público-privadas para resolver o problema de recolha de lixo a nível do distrito. Neste momento nós estamos a trabalhar para evoluirmos para um sistema de uma parceria público-privada, ou seja, a concessão para que venha uma empresa, seja ela nacional ou estrangeira, para tratamento e recolha dos resíduos aqui ao nível do distrito. Nós já chegamos à conclusão que temos que encontrar uma empresa onde irá fazer investimentos no mês rolante, investimentos a nível dos recursos humanos, investimentos materiais, para dar resposta a todo o sistema de recolha, jardinagens, limpezas urbanas, mercados. E estamos neste momento a trabalhar com a Câmara Municipal de Maia para nós podermos brevemente lançarmos um concurso público internacional para a concessão, ou seja, uma parceria no âmbito deste trabalho. A embaixadora de Portugal, que fez a entrega formal deste meio rolante em representação da Câmara Municipal de Maia, sublinhou que a cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal é dinâmica. A prova de que a cooperação e a parceria entre Portugal e São Tomé e Príncipe é dinâmica e diversificada é exatamente, penso eu, este exemplo que aqui temos. Trata-se de uma forma de parceria existente a nível local, portanto, entre duas autarquias, e agradeço também, e estou aqui obviamente também em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maia, mas no fundo é uma parceria dinâmica e que, portanto, abrange, e isso apraz-me e satisfaz-me muito, abrange o poder local, como abrange o poder estatal, central, como abrange a própria sociedade civil, e nesse aspecto nós também temos uma cooperação dinâmica neste setor da limpeza e do tratamento dos resíduos do lixo, e é efetivamente um passo em frente, um pequeno passo em frente, um simbólico passo em frente, mas é um passo em frente, penso eu, no sentido de, efetivamente, São Tomé se tornar uma cidade ainda mais bonita do que já é. Esta doação só foi possível graças à cooperação descentralizada que existe entre as instituições portuguesas e são-tomenses. Com este novo caminhão, a Câmara Distrital de Água Grande espera poder dar melhor resposta às necessidades de recolha de resíduos a nível do distrito. A Direção-Geral do Ambiente organizou esta sexta-feira um seminário com o objetivo de refletir sobre os impactos das mudanças climáticas nas comunidades das zonas costeiras do país. Neste encontro estiveram presentes técnicos da Direção do Meio Ambiente, o secretário do Estado para as Obras Públicas, Infraestruturas e Meio Ambiente e os representantes das comunidades costeiras mais afetadas pelo aumento do nível do mar que tem afetado sobretudo as zonas costeiras. Este encontro teve como objetivo apresentar alternativas de ocupação do solo nessas zonas mais vulneráveis. Este seminário está relacionado com alternativas de ocupação, de resolução dos problemas das mudanças climáticas para as comunidades costeiras mais vulneráveis. Como vocês sabem, nos últimos dias nós temos conhecido, portanto, umas turbulências marítimas que têm criado graves problemas para as comunidades da zona costeira, fundamentalmente aquelas que nós já tínhamos identificado anteriormente como comunidades muito vulneráveis. Nós fizemos um estudo há cerca de 2 anos em que nós identificamos 4 comunidades no país muito vulneráveis ao problema das mudanças climáticas, que são Malanza, Ribeira Afonso, Santa Catarina e Praia Bura, no Príncipe. Nós, nesse estudo, portanto, chamamos a atenção das autoridades nacionais e também da própria população de que essas zonas eram muito ameaçadas para o fenómeno das mudanças climáticas e que era necessário fazer uma grande atenção. E tanto é que trabalhamos juntamente com essas comunidades para identificar as zonas mais seguras para que elas possam colocar as suas infraestruturas, fundamentalmente habitações, com as próprias autoridades de colocar as infraestruturas de caráter econômico, como hotéis, estradas, etc., noutro lugar, porque são muito
vulneráveis, mas, no entanto, demos conta que a população não seguiu totalmente este conselho e continuam a construir nessas zonas e hoje a natureza está a nos dar razão e verificamos que as últimas turbulências marítimas têm destruído casas, têm posto vida das pessoas muito ameaçadas e, portanto, o nosso seminário hoje é apresentar alternativas de ocupação do solo nessas zonas mais vulneráveis. E o que estamos aqui a apresentar, fizemos um plano de urbanização para estas zonas, com ocupação de solo em lugares muito mais seguros. Nós sabemos que estas comunidades têm um potencial de jovem bastante grande, que necessitam construir as suas habitações, e nós o que queremos é que eles não continuem a construir as suas habitações naqueles lugares perigosos. E, portanto, vão ter que construir habitações nos lugares mais seguros, de forma a garantir a sustentabilidade das suas infraestruturas e também o próprio governo de poder construir as suas infraestruturas sociais também em lugares seguros. Portanto, o encontro serviu também para a discussão de um plano de urbanização para algumas comunidades mais vulneráveis do país. Portanto, é que nós estamos a fazer hoje, discutirmos este plano de urbanização para Santa Catarina, Malanza, Ribeira Afonso e Praia Bura e aprovarmos para que o governo possa disponibilizar o terreno nesses lugares para as pessoas virem a fazer as suas infraestruturas no futuro e também tomar as medidas necessárias para proteger estas zonas todas que estão sendo ameaçadas hoje. E este seminário tem duração quantos dias? É apenas um dia, hoje mesmo, só, e é suficiente para podermos fazer esse debate. E conta com algum consultor internacional, nacional? Não, tudo foi feito ao nível do consulta nacional, tanto o estudo de vulnerabilidade que nós fizemos há cerca de 2 anos atrás, foram feitos por consultores nacionais também, e a mesma coisa que estamos a fazer hoje é tudo com consultores nacionais, porque nós conhecemos na realidade os problemas nossos e sabemos como é que eles são tratados. O diretor do Meio Ambiente explicou os próximos passos a serem seguidos. Os próximos passos é, em primeiro lugar, o governo disponibilizar o terreno, porque esses terrenos que nós estamos agora a propor a urbanização são terrenos que foram concedidos, portanto, a particulares. As pessoas estão lá, as suas culturas estão e tal. Mas, no entanto, também, antes disso, nós sensibilizamos aquelas pessoas que estão dispostas a deixar aqueles terrenos para a urbanização, se o governo der um outro terreno em troca. Então, uma das primeiras coisas a ser feitas é fazermos o levantamento da situação e o governo negociar e dar em troca estes terrenos às outras pessoas, às pessoas que têm lá as suas parcelas. Em segundo lugar, nós, depois de termos o terreno disponível, vamos urbanizar, ou seja, construir as ruas, preparar todo o processo de urbanização. Então, a partir daí, nós, portanto, preparamos os talhões para que as pessoas que queiram construir as suas habitações, fundamentalmente as pessoas que vivem naquelas comunidades, poderem construir. Nós não estamos a preparar talhões para que haja um assambarcamento pelas partes das pessoas que vêm da cidade e das pessoas que têm dinheiro, mas das pessoas, das comunidades que vivem naquelas zonas é que devem construir as suas habitações naquelas zonas como alternativa. As mudanças climáticas observadas a nível global são uma realidade em todo o mundo. Os países precisam se preparar para lidar com esta realidade e São Tomé e Príncipe não foge à regra. Os funcionários da televisão pública, TVS, da Rádio Nacional e da Agência Noticiosa de São Tomé e Príncipe, SDP Press, submeteram esta semana uma carta reivindicativa ao governo. Dentre as exigências está a melhoria salarial e um estatuto de carreira da classe. A decisão saiu de uma reunião dos funcionários dos órgãos de comunicação social estatais realizada na última quarta-feira na TVS. A Andin Live apurou que o governo tem o prazo de 7 dias para responder à carta reivindicativa e, caso isto não aconteça, os funcionários da comunicação social estatal do país ponderam entrar em greve. Foi validado hoje o 5º relatório nacional sobre o combate à desertificação e à seca em São Tomé e Príncipe. Este documento será apresentado até o final do mês ao Secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre a matéria. Este ateliê teve como objetivo validar o 5º relatório nacional sobre o combate à desertificação e à seca em São Tomé e Príncipe. Eleodoro Quaresma, ponto focal da Convenção das Nações Unidas sobre a matéria, falou sobre as metodologias deste relatório. Esse relatório, como sabe, faz de 2 em 2 anos. Este é o 5º. E ele agora é feito de uma forma muito diferente. Anteriormente eram relatórios normais, tradicionais, mas de terceiro, quarto, este 5º para cá, nós adotamos, a Convenção adotou um sistema chamado sistema PRICE, que é tipo um sistema online,
e as pessoas têm só que preencher o relatório, a pergunta e respostas e justificativos. Então é nessa base que nós já preenchemos os relatórios e achamos por muito bem convidar os vários sectores da vida nacional para estarem cá presentes e cada um dar a sua opinião daquilo que é o preenchimento do relatório em si. Este relatório contém informações importantes sobre o estado do país no que se refere à desertificação e à seca. Esse relatório traz sempre muito benefício ao país. Como sabe, é para que as entidades, os responsáveis da convenção, saibam qual é o estado do país a nível desta convenção, o que é que tem feito, o que é que não tem, o que é que é preciso fazer. Portanto, é sempre muito bom para nós que sempre precisamos de apoio externo, temos que estar sempre a informar os nossos parceiros o nosso estado, como é que nós estamos. Após a submissão do relatório ao Secretariado da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e à Seca, o mesmo passará por um processo de avaliação. Este ateliê foi organizado pela Direção-Geral do Ambiente através do ponto focal da Convenção em São Tomé e Príncipe e conta com o financiamento do Fundo Global do Ambiente. Chegamos ao fim desta edição do SDP em linha, mas acompanhem já a seguir a entrevista com Gastão Ferreira, secretário-geral do Simprestep, que faz uma análise sobre a situação da classe docente no país. Boa noite e o SDP em linha estará de volta na segunda-feira. Numa altura em que todas as instituições de ensino do país preparam-se para finalizar o presente ano letivo, a Andin Live convidou Gastão Ferreira, secretário-geral do Simprestep, o Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, para fazer uma análise sobre a situação dos docentes no país. Sr. Gastão Ferreira, boa noite. Muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Faço das suas palavras as minhas. E, primeiramente, gostaríamos de saber qual é a atual situação dos docentes em São Tomé e Príncipe. Bom, eu gostaria de informar, neste caso, que a situação dos docentes a nível de São Tomé e Príncipe não tem sido a melhor. Não tem sido a melhor, isto porque, como devem estar a lembrar, depois do encontro que nós tivemos com o ministro, depois das várias negociações que nós tivemos com o governo, mais concretamente o senhor ministro da Educação, Cultura e Formação, em função da greve que tinha sido decretada e que foi levantada através do memorando que nós assinamos, e estávamos na expectativa que poderíamos encontrar resolvidas as nossas preocupações. Assinamos um memorando que dizia que as nossas preocupações ou as nossas reivindicações fossem cumpridas faseadamente, e num primeiro ponto propomos que tivéssemos como a resolução do primeiro problema o enquadramento. Mas é verdade que até este preciso momento não temos o problema do enquadramento resolvido. Isto tem estado a criar um grande descontentamento a nível da classe docente, o que nos obrigou a solicitar um encontro ao senhor Ministro da Educação. Fomos recebidos pelo senhor Ministro da Educação, deixamos transparecer as nossas preocupações, cujo objetivo era encontrarmos as soluções para os problemas que estavam pendentes. O senhor Ministro nos deu garantia que iria acionar o mecanismo para que nós pudéssemos encontrar as soluções para os problemas, mas é verdade que chegamos a um momento de ninguém querer assumir essa responsabilidade que assumiu. Então pode-se dizer que o governo não tem cumprido a sua parte no memorando de entendimento, né? Para dizer com verdade, até agora o governo não cumpriu com verdade e não tem estado a cumprir aquilo que assinou com o Simprestep. E como é que o Simprestep vê isto? Eu vejo isso como uma falta de responsabilidade. Mais uma vez, o governo está relegando os professores para o terceiro plano. E o que é que o Simprestep pretende fazer diante desta postura do governo? Nós, em função da postura do governo, nós estamos a refletir sobre a situação. Uma reflexão fria, que possa dizer aos pais encarregados de educação que nós somos patriotas e queremos, ao mesmo tempo, ajudar o Ministério a acionar mecanismos para que nós possamos encontrar soluções para o problema da classe,
e, ao mesmo tempo, alertar o governo que as nossas lutas não terminaram e que nós somos uma classe organizada, a qualquer momento poderíamos acionar outra forma de luta de acordo com aquilo que está estatuído. Mas a verdade para dizer-vos que, quanto ao enquadramento, encontramos parte dos problemas resolvidos. E uma parte não encontramos as soluções. Por quê? Porque neste preciso momento, as partes que não encontraram as soluções, quando nós vamos ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação empurra-nos para o Ministério de Finanças. Quando nós vamos ao Ministério de Finanças, o Ministério de Finanças empurra-nos para o Ministério da Educação. Então nós estamos como se fosse uma bola de ping-pong, para ali e para lá. E ninguém quer assumir com verdade e com responsabilidade aquilo que assinou com o Simprestep. É só para dizer que nós já reunimos o secretariado. No sábado tivemos um encontro com os delegados sindicatos a nível do país, onde cada delegado trouxe as preocupações daquilo que tem sido os problemas das suas escolas e já refletimos sobre os assuntos. É verdade que vocês tiveram a sorte de me convidar em primeira mão, porque está tudo agendado para nós darmos uma conferência de imprensa a nível do país, para dizer à sociedade civil, à comunidade educativa, que o governo não assumiu com responsabilidade aquilo que prometeu e assinou com o Simprestep. Mas para todos os efeitos, muito brevemente, nós vamos dizer aos pais encarregados de educação, à sociedade civil, à comunidade educativa, qual é o nosso ponto de vista e o que nós poderemos fazer muito brevemente com relação a incumprimento e a grande tamanha irresponsabilidade do governo com relação àquilo que assinou com o sindicato. Por quê? Porque nós não podemos ter um governo que vai a órgão de comunicação social, diz publicamente que assinou um memorando, que o objetivo é cumprir este memorando. E por detrás dessas informações que põe ao nível de comunicação social, sensibilizando os pais encarregados de educação que existe uma grande vontade na resolução dos problemas da classe docente. E por detrás dessas informações que são postas a nível da comunicação social, tanto televisiva como áudio, e por detrás delas não cumprem. É verdade. E para além do incumprimento, o mais grave é que o governo, até agora, mas concretamente o Ministério da Educação, através da parceria e boa vontade que o senhor ministro manifesta sempre, que existe abertura, que existe vontade de resolver o problema da classe, mas nós temos que dizer com verdade, não podemos esconder a verdade. Nós enviamos uma carta ao Ministério da Educação há coisa de um mês, solicitando ao ministro um encontro para nós inteirarmos dos assuntos, o que está por detrás do não cumprimento daquilo que foi acordado, e propomos ao ministro, naquela carta, que nos recebesse ou nos informasse por escrito até que ponto poderia satisfazer aquilo que foi cumprido. Porque nós temos o problema faseado. Faseado que diz o seguinte: nós temos ao governo um primeiro passo, o enquadramento, e um segundo passo seria a promoção. E nós enviamos uma carta ao governo, propondo ao governo que o assunto do enquadramento terminasse no mês de maio. E o mês em que nós estamos, o mês de junho, passaríamos para a segunda fase, que é o enquadramento. Mas é verdade que agora, até o presente momento, não fomos tidos nem achados com relação a essa carta que nós enviamos ao governo. Portanto, é de ver que a irresponsabilidade e a fuga de assumir aquilo que promete como governo está a nos preocupar bastante. E neste preciso momento, o sindicato tem às suas costas várias reclamações, várias reivindicações, e, de qualquer forma, como representante da classe, temos que acionar o mecanismo para que nós possamos encontrar as soluções para os ditos problemas. O problema neste preciso é um e único, é enquadramento. O governo tem que nos dizer com verdade até que ponto e que condições tem para que possam resolver o problema de enquadramento, para que nós possamos passar à segunda fase. Porque o Ministério da Educação, dentro da classe docente, talvez é a classe mais lesada. Qual é a segunda fase? A segunda fase é a promoção dos professores. Nós temos professores dentro do sistema com 10, 20, 30 anos de trabalho e que encontram-se na mesma categoria. Nunca foram promovidos. E é preciso que a gente abra
um outro horizonte para esses professores, para que eles sintam-se motivados dentro daquilo que fazem e que gostam. E, Sr. Gastão Ferreira, caso estas reivindicações não sejam atendidas, estes problemas, enfim, esta falta de cumprimento da parte do governo do memorando que foi assinado não seja resolvido, põe em causa o arranque do próximo ano letivo? É para dizer com verdade que, mais uma vez, está o precedente aberto. Tudo nos indica, pelas informações e pelo grito deixado pelos delegados sindicais em representação da classe docente, tudo nos indica que o ano letivo poderá estar comprometido. O governo terá tempo suficiente para, junto ao sindicato, possamos encontrar soluções para a resolução dos problemas antes da abertura do ano letivo, porque nós não podemos ter uma classe dividida. Porque neste preciso momento o governo pegou a classe docente e dividiu em duas partes. E eu não sei se isso é uma filosofia para nos enganar, ou se é uma filosofia do trabalho, ou se é uma filosofia para dizer à sociedade civil que está resolvendo o problema da classe. O que por detrás dessa resolução é uma falsa verdade. Porque o que é que acontece? Nós estamos divididos. Quanto ao enquadramento, o professor enquadrou uma parte e não enquadrou outra. Então, quer dizer, nós temos uma classe, um grupo de docentes que está a favor do sindicato e nós temos outro grupo de docentes que estão contra o sindicato. Então, o que é que o governo quer? Na nossa expectativa, naquela análise que nós fizemos muito friamente, é que o governo quer dividir a classe de forma a nos fragilizar. Mas eu espero que os docentes possam compreender que existe uma boa vontade do secretariado do Simprestep na resolução dos problemas de uma forma global e não da forma como o ministro, a forma como o governo está levando ao cabo. E nós estamos conscientes que pela união, força e vontade vamos conseguir ultrapassar essa barreira ou esse mal, eu diria que é má vontade, mais uma vez é má vontade. Porque se o governo não tem recursos, eu repito uma vez, que o governo chame o sindicato, converse com o sindicato. Nós todos somos cidadãos dessa terra. Os problemas da terra cabe a nós todos resolver e não cabe ao governo puxar a sua corda para um lado e o sindicato tem que puxar para o outro. Eu acho que nós temos que unificar, porque a sociedade é nossa. Há outra questão também, informações chegadas à nossa redação, dão conta de que professores da classe docente do ensino básico estaria desde janeiro sem receber os seus respectivos salários. Esta informação confere? O que eu posso lhe informar é que, a nível da direção do sindicato, tivemos essas informações, mas isso faz referência a 2 meses, a 3 meses atrás. E neste preciso momento, eu gostaria de informar que pelas informações que eu tenho, é possível que possa haver um outro caso, mas pelas informações que eu tenho, este caso está ultrapassado. Não sendo que haja alguns casos pendentes que não está ao nível ou alcance da direção do sindicato, porque são aqueles professores que entraram novos e tinha que se conhecer um processo para que as finanças pudessem enquadrá-lo ou inseri-lo dentro da folha salarial. E eu acho que esses procedimentos já foram todos feitos e esses professores já foram contemplados com os seus salários. Havia um problema também com o pagamento dos professores do curso noturno. Este problema também já foi ultrapassado? Sim, a situação do curso noturno, pela informação também que eu tenho, inclusive também trabalho a nível do curso noturno, essa situação já foi ultrapassada, coisa de uma semana atrás. O governo conseguiu cumprir com as suas palavras. O que nos falta é certificar se aquilo que o governo pôs à disposição dos professores corresponde aos meses trabalhados, porque tem havido algumas gritarias que aquilo que foi posto à disposição, a remuneração posta ao alcance dos professores, não corresponde aos meses trabalhados. Mas eram quantos meses em atraso? Nós tínhamos 2 meses e meio. Que nós recomeçamos a trabalhar foi em meados de fevereiro. Então tínhamos fevereiro, março, abril. E estamos em junho. Normalmente o curso noturno é pago com um mês de atraso. Então tudo nos leva a crer que o governo cumpriu com as suas palavras.
Agora é certificar se esse cumprimento cumpriu todos os procedimentos legais. Há um outro assunto que gostaríamos de abordar também consigo, Sr. Gastão Ferreira. Trata-se de algumas mudanças, né, uma circular do Ministério da Educação que imprime algumas mudanças no processo de avaliação dos exames finais da 1ª à 4ª classe. As informações chegadas à nossa redação são que estas informações destas mudanças foram informadas à classe docente e aos alunos, né, aos pais encarregados de educação, uma semana antes do exame. Como é que isto foi recebido pela classe docente e pelos pais encarregados de educação? Bom, com relação aos pais encarregados de educação, eu não estou em condições de pronunciar. Com relação aos professores, houve uma estranheza total e por parte do sindicato houve uma indignação. Uma indignação por quê? Porque nós não estamos contra qualquer método que o governo, ou mais concretamente o Ministério da Educação, venha acionar para a melhoria da educação a nível do país. Nós não estamos contra. Nós estamos a favor de tudo que venha em boa hora e num bom momento e que possa contribuir para uma educação de qualidade, como tem sido o lema do Ministério. Mas é verdade que o Ministro, junto ao seu staff, terão que parar de refletir o que querem para a educação. A educação tem um conjunto de departamentos onde estão lá metodólogos, onde estão lá inspetores, onde estão lá sociólogos, quer dizer, gente formados e com conhecimento para dar resposta às preocupações do Ministério em tempo útil. A nossa indignação está pelo fato de nós ouvirmos 2 dias antes ou uma semana antes que vai havendo alterações ou houve alterações quanto ao procedimento de avaliação. Isto é a nossa indignação. E o Ministério terá que rever os seus métodos de trabalho. Essa revisão passa em estruturar os planos de atividades. Nós temos um ensino de 9 meses. 9 meses, segundo o calendário escolar. E nós não podemos concordar que em 72 horas ou em 4 dias é que as pessoas são informadas de um método que o Ministério achou que é o mais viável. Este tipo de postura coloca em causa o trabalho, né, e os resultados da classe docente, os resultados do aluno, consequentemente, né? Quer dizer, pode colocar como não. Porque se os professores tivessem sido avisados antecipadamente, teriam feito um trabalho na base daquilo que é a programação do Ministério. Teria preparado seus alunos... Isso é antipedagógico, né? Quer dizer, pode ser antipedagógico. Por quê? Porque os alunos, os professores, não estavam preparados para responder este método. Os professores não prepararam seus alunos para que pudessem conviver e familiarizar com essa forma de avaliação. Portanto, nós vamos encontrar 2 bloqueios. Uma por parte do professor e outra por parte... 2 bloqueios. Um bloqueio por parte do professor e outro bloqueio por parte dos alunos em viver e tomar contato com essa realidade. E os pais encarregados de educação nem sabem, né? nem receberam essa informação. Quer dizer, os pais encarregados de educação, porque o simples step só foi informado tardiamente e o simples step foi tido e achado quando envia um comunicado para a Rádio Nacional convocando a sua estrutura para o encontro, é que nós somos reconhecidos. Tenho que dizer isso com clareza e com verdade. É verdade que nós enviamos uma carta para o ministro, não fomos atendidos, mas quando nós enviamos um comunicado para a Rádio Nacional, convocado todos os delegados sindicais para o encontro, um dos objetivos era analisar mesmo esse assunto em causa e outro objetivo era para informar aos docentes sobre o incumprimento do governo quanto ao memorando assinado.
E dia depois recebi um telefonema da direção do ensino básico, dizendo que gostaria de ter uma conversa com o líder sindical, o que não foi possível devido ao horário em que esta comunicação chegou ao secretário-geral e posteriormente não encontramos o feedback para a resolução, para nos encontrarmos. A segunda situação é que dia depois nós temos um encontro com os delegados sindicais, na segunda ou terça-feira, recebo um ofício da direção do ensino básico que faz referência a esse sistema avaliativo. Mas eu quero dizer, com verdade, que, mais uma vez, que nós não estamos contra. E este método que o governo acionou neste ano letivo para as avaliações do ensino básico, primeiro ciclo, na nossa expectativa e em função da conclusão que nós tiramos na reunião dos delegados sindicais, o sindicato congratula. Congratula por quê? Porque isso vai atribuir aos professores uma maior responsabilidade nos seus trabalhos. Mas tendo em conta que os alunos não estavam informados, por exemplo, o ponto 8 desta circular institui, né, que os alunos da primeira a quarta classe devam passar por exames, o que antes não acontecia, né? A primeira e a segunda classe não passavam por exames. Logo, esta mudança, sem o conhecimento dos próprios alunos e dos professores, e avisado em cima da hora, uma semana antes, isto não coloca em causa o desempenho, digamos assim, destes alunos neste presente ano letivo? Quer dizer, não tendo concluído o sistema avaliativo, eu não estou em condições de dar uma resposta. Por quê? Porque é possível que a minha resposta possa não corresponder à verdade. É preciso que nós tenhamos paciência e, muito friamente, aguardemos que termine as avaliações e, na base dos resultados, posso pronunciar acerca do assunto. Mas neste preciso momento é prematuro avançar qualquer resposta com relação à sua pergunta, porque eu não estaria a fazer fé com verdade. É preciso que eu tenha o resultado final, posteriormente emitir um parecer sobre este assunto. Mas essa alteração em cima da hora e sem um aviso prévio, de certa forma, é antipedagógico? Sim, quer dizer, antipedagógico em parte. Em parte, porque nós também temos que estar preparados que... Nenhum sistema de avaliação pode ser informado em cima da hora. Em cima da hora. Nenhum sistema de avaliação pode ser informado. Mas o problema é que os professores sabiam que havia uma avaliação. O que está por detrás desta avaliação é as alterações que foram feitas. E essas alterações deveriam ser feitas antecipadamente, como forma de não criar os tais desembaraços que está a criar agora. Por quê? Porque os professores terão que deslocar de uma escola para outra, de um polo, em função dos polos. Ou os professores terão que fazer a troca, o professor não poderá acompanhar os seus alunos, mas terá que acompanhar os alunos dos outros colegas. Para todos os efeitos, este método, esta alteração, trará algumas consequências, porque próprios professores manifestaram na reunião que nós tivemos o descontentamento pela forma como foram submetidos a essa forma de avaliação e possivelmente também poderá trazer alguns constrangimentos aos seus educandos. Mas para todos os efeitos, é uma realidade que nós estamos a viver. Temos que esperar para ver qual é o resultado final e posteriormente pronunciar acerca disso. Mas é verdade que se o governo tivesse um plano de trabalho, onde os professores fossem informados antecipadamente, onde os professores pudessem inteirar daquilo que é o plano de ação do Ministério durante o ano letivo, eu acho que nós deveríamos congratular com este método, porque temos um ensino muito fragilizado. Atualmente temos um ensino muito fragilizado,
no ensino básico, primeiro ciclo, segundo ciclo, mesmo no ensino secundário, e que não tem estado a contribuir em nada para uma educação de qualidade. Ok, Sr. Gastão Ferreira, muito obrigada pela sua participação e contamos, né, esperamos poder contar com a sua presença aqui em outras ocasiões para ajudar a esclarecer sobre a situação dos docentes em São Tomé e Príncipe. Também agradeço eu, em nome da classe, estarei sempre disponível para que nós possamos, eu venha emitir as opiniões em função daquilo que tem sido ou aquilo que será o grito dos professores. Eu também conto com a vossa colaboração, mas a verdade para dizer-vos que nós temos que parar e refletir seriamente sobre o tipo de educação que nós queremos daqui para frente, porque a educação nesses últimos anos conheceu uma degradação total. Isso, eu gostaria que nós assumíssemos, nós todos como santomenses, nós temos uma educação de quantidade e não temos uma educação de qualidade. E está-se a lutar agora por uma educação de qualidade. É preciso que a gente aposte nessa educação de qualidade, porque a educação santomense deixou de ser aquela que é. Portanto, eu conto com a colaboração de todos para que nós passamos desta educação, uma educação de qualidade, como tem sido o slogan do governo, e não uma educação de quantidade. Ok, muito obrigada e desejamos força ao sindicato. Obrigado e também continuação de bom trabalho.